Nós vamos fazer leitura hoje na carta à igreja de Tiatira. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhes dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu o jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Darei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuar a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi por meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Glória a Deus. Amém. Amados, vamos tirar aqui alguns proveitos, para as nossas vidas nos dias de hoje. Essa carta escrita à igreja de Tiatira nos traz conhecimentos profundos. Deus. Amados, Tiatira era uma pequena cidade da Ásia Menor. Ela era rica, era conhecida como um centro comercial. A igreja de Tiatira tinha algumas características. Quais eram as características desta igreja? Primeiro, era uma igreja que tinha obras. Segundo, amor. Terceiro, fé. Quarto, serviço. Quinto, era uma igreja perseverante. Sexto,
As últimas obras desta igreja eram maior do que as primeiras. 7. Tolerava que Jezabel ensinasse e seduzisse os servos e praticasse prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então ela tinha essas 7 características: amor, obras, amor, fé, serviço, perseverança. As últimas obras eram maior do que as primeiras, mas tolerava Jezabel, que fazia com que o povo ensinasse essa figura, né? Ela seduzia as pessoas daquela igreja. Assim diz a palavra de Deus. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Apocalipse 2:18. Aqui é bom notar que, ainda que a presença do Senhor Jesus não seja física, mas sim identifica tão real como se fosse. Pois os olhos, como chama de fogo, faz revelar tudo o que está escondido. Este olhar, como chama de fogo, ilumina até o mais profundo da alma, capaz de trazer abaixo os pensamentos e intenções mais ocultos do coração, de maneira que nada, absolutamente nada passa, e da mesma forma que os olhos como chamas de fogo revela tudo, também seus pés, semelhante ao bronze polido, esmiuça todo e qualquer pecado, por mais insignificante que seja ou que pareça ser, pois nada entristece e ofende mais o Senhor, que lutou por nós no Calvário, e a fim de nos comprar por um preço tão elevado, do que ver que o pecado continua tendo domínio em nossas vidas, apesar da sua vitória. De fato, como está escrito e determinado, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Romanos 6,14. Isto é uma teoria que tem que ser assumida com toda a fé do coração. Se deixarmos o pecado, por menor que seja, dominar ou mesmo influenciar o nosso caráter, então de que adianta as obras, o amor, a fé e a perseverança? O vencedor não é aquele que vence a cada momento o pecado que o assedia. O Senhor Jesus reconhece que a igreja em Tiatira apresentava uma série de coisas que lhe agradaram, tais como as obras, amor, fé e serviço, e a perseverança, e também as primeiras obras, que eram mais numerosas que as primeiras. O grande erro era o de tolerar Jezabel em seu meio. E é justamente aqui que se revela que uma intensa atividade pode também esconder um grande pecado.
Ainda que muitos servos pensem que suas boas obras possam justificar pecados escondidos, aqui o Senhor considera essa situação e a repudia. O pecado nunca é justificado e o perdoado, e ainda encoberto por boas obras. Mas, infelizmente, isso é o que mais tem acontecido dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Já que muitos que tanto têm se dedicado à obra de Deus, tentando levar salvação aos outros, se esquece de cuidar de si mesmo. E por apresentar tantas dedicações, eles pensam que o fato de fazer algo para Deus torna-os superiores aos demais e, consequentemente, merece alguma coisa a mais. E é por aí que o orgulho entra no coração de muitos que se dizem servos, fazendo-os acreditar no seu próprio valor e que são senhores de si mesmo. Quem poderia ser esta mulher chamada Jezabel? Quem? Seria literalmente uma mulher profetisa que, ao mesmo tempo em que ensinava, também seduzia os homens de Deus para que praticasse a prostituição e comesse coisa sacrificada aos ídolos? Mas não creio que Jezabel possa representar verdadeiramente uma mulher, mas sim uma situação, um sistema, uma doutrina ou mesmo uma conduta diabólica dentro da igreja, capaz de colocar em risco todo o seu trabalho espiritual. Olha o que diz Apocalipse 2:20. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo e por isso todos vocês conhecem a verdade. O espírito de Jezabel muitas vezes consegue inspirar e seduzir os servos não vigilantes a comer coisa sacrificada aos ídolos, ou seja, sentarem à mesa em comunhão com aqueles que não têm nada com o Senhor. Nem sempre o pecado da igreja consiste no ato contra Deus, mas sim na tolerância passiva com o inimigo. Tolerar significa concordar, e é isso que a igreja moderna tem abraçado nesses últimos tempos. Quase ninguém ousa denunciar as falsas doutrinas, pois muitos não querem ficar isolados, ser rotulados de seitas e viver na dependência de Deus. Preferem tolerar Jezabel em nome da paz com todos, do que resistir às suas doutrinas. Mas não foi isso que o Senhor ensinou, quando ele disse: não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Mateus 10:34. Aqueles que toleram as profecias de Jezabel
por temer o conflito com o sistema político e religioso deste mundo, isto é, com as trevas, não suportarão as provações porque terão de passar. Se forem covardes diante das falsas doutrinas, imagina quando tiver que passar pela grande tribulação. A prostituição espiritual é tão grave quanto a carnal. Ela significa infidelidade para com o Senhor. Apocalipse 2:21 diz: Eu lhes dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Amados, quando o povo de Israel estava a caminhar na terra prometida, ao se suspeitar que alguém estava leproso, o sacerdote o observava bem e então determinava que ele ficasse 7 dias isolado. Se após esses 7 dias a sua situação física continuasse incerta, era então encerrado por mais 7 dias. No caso de se constatar mesmo a lepra, então a pessoa era considerada imunda e era expulsa da convivência pública. Aplicando a Jezabel, significa que ela recebeu um prazo para arrepender-se, mas não o fez, por isso a sentença. Apocalipse 2:22. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Amados, muitas vezes pessoas que têm professado a fé cristã vivem numa verdadeira penúria de vida, tal como casamento arruinado, a saúde abalada, a ruína financeira, os filhos enfermos e etc. A verdade é que sempre há demônios operando por trás disso. Entretanto, não podemos fazê-los se não houvesse a permissão de Deus. Nada acontece por acaso, sempre há um motivo ou uma causa por detrás de um efeito. Tem acontecido de alguns dizer: não há nada de errado comigo, onde está o meu pecado? E na verdade há uma grande influência do espírito de Jezabel em seu coração, que pode ser intenções malignas, orgulho e pensamentos malignos para com um irmão. Enfim, o espírito de prostituição espiritual está sempre ativo na vida deste alguém, pois qualquer que seja o motivo pelo qual há algo contra um irmão, isso é contra o próprio Senhor Jesus. E o Senhor determina um juízo contra ela, permitindo uma humilhação através de enfermidade e de grande tribulação para lhe dar condições de arrependimento. Nada é mais humilhante do que o ser humano. Nada é mais humilhante para o ser humano do que um leito de enfermidade. Isso acontece porque o Senhor se mantém fiel ao seu amor para com ela, como está escrito: eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito.
Apocalipse 2:23. Quando o Senhor disse, matarei os seus filhos, significa que o envolvimento de prostituição da igreja com Jezabel fez gerar filhos, mas estes filhos têm estado mortos nos seus deleitos e pecados. E não é isso o que tem acontecido com os filhos de muitos crentes modernos. Realmente, hoje em dia, não são poucos os pais que choram a perdição dos filhos, pois estes não querem nenhum compromisso sério com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Isso acontece porque eles têm sido gerados na prostituição de seus pais com Jezabel. Apocalipse 2:23. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Aqui nesse versículo, o Senhor não se refere apenas à igreja de Tiatira, mas a todas as igrejas. E isso certamente inclui cada um de nós. Devemos reconhecer que os seus olhos, como chama de fogo, sonda nossas mentes e corações, de modo que tudo a nosso respeito está descoberto diante dos seus olhos. Mas é também um grande consolo saber que o Senhor não perde de vista aqueles que Ele tem sido fiéis. Olha o que diz Apocalipse 2:24. Porém aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam dos segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. O que significa conhecer as coisas profundas de Satanás? O fato é que aqueles que se relacionaram com Jezabel justificavam-se com os demais que se mantinham imunes a ela, dizendo que precisavam conhecer as profundezas de Satanás para experimentar a grandeza do amor de Deus. Era uma doutrina que eles haviam abraçado. Sobre isso mesmo o apóstolo Paulo diz para os romanos. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Romanos 6:15. Em outras palavras, ele diz: havemos de fazer o que é do diabo para que experimentemos tanto mais a salvação? Haveríamos de penetrar nas coisas profundas de Satanás para atingirmos as profundezas do Senhor Jesus? Nunca, nunca. Para aqueles que se firmam contra a doutrina de Jezabel, o Senhor lhes promete não jogar outra carga. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Apocalipse 2:24. Quem se mantém no primeiro amor ao Senhor e serve é discípulo e não tolera mistura. E sobre este, o Senhor não lhe impõe carga, mas ele adverte muito seriamente: conserve o que tens e não se deixe corromper. Por quanto tempo? Até
teu Senhor, venha. Ao que guardar até o fim as minhas obras. E qual é o motivo que tem feito? E qual o motivo que tem feito impedimento de se guardar até o fim? Pecado escondido. É claro que sempre existe possibilidade do perdão e reconciliação com Deus. Porém, é necessário que haja arrependimento. Mas é impossível enquanto não houver reconhecimento do pecado e o desejo sincero de não cometê-lo, e é a partir daí que o Espírito Santo concede o arrependimento. Aos que conseguirem a vitória e continuar a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fosse pote de barro. Eu lhes darei eu lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 2:26. Esta autoridade dada pelo Senhor é somente para os que vencem. Enquanto o povo de Deus, por meio do Senhor Jesus, não assume essa autoridade que lhe foi delegada, o diabo, através da Igreja Católica, dos muçulmanos e de uma infinidade de seitas e religiões, vai dominar os povos e as nações de toda a terra. Os vencedores em Cristo são a única chance de salvação para as nações da terra, pois ele não tem ninguém com quem possa contar neste mundo para salvá-lo, que não seja seus servos. E você, meu irmão, é um vencedor. Se você é um vencedor, saiba que o Senhor Jesus está contando com você. Para quê? Para levar a salvação àqueles que se encontram perdidos. Nessas primeiras promessas, aos vencedores das 4 primeiras igrejas, nós temos 4 níveis. Primeiro nível, a árvore da vida. Segundo, a vida eterna, nenhum dano da segunda morte. Terceiro, o maná escondido. Quarto, exercer o poder judiciário, a autoridade dada por Deus. Tudo isso, queridos, através do Senhor Jesus. E com o Senhor Jesus. Enquanto agora está concluída a série de tipos proféticos do Antigo Testamento, as 3 promessas seguintes aos vencedores das demais igrejas falam de coisas que ainda são futuras. Elas indicam acontecimentos solenes na história mundial que ainda estão para acontecer. É claro que todas as promessas aos vencedores apontam de maneira singular para a indescritível e glorioso futuro da igreja vencedora. Paulo, referindo-se a ela, disse: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Cada uma das 7 cartas contém uma promessa para um determinado vencedor. Entretanto, o conjunto de todas elas são para todos os que venceram. É muito importante definir que vencedor é aquele que se mantém limpo no meio de tanta sujeira, que mantém puro
servo no meio de tantos que têm se desviado, que vence a si mesmo, é aquele que vence a si mesmo, vence seus maus hábitos, vence as suas vontades próprias, as suas ambições pessoais, tudo isso por causa do Senhor Jesus. E aquele que é servo, vive, crê, pratica aquilo que o Senhor determinou. Para ele, o último é o primeiro, e o primeiro é o último. Já os pecadores são aqueles que têm a Bíblia na mente, como a verdadeira vontade de Deus. Porém, praticam a vontade da carne, a concupiscência. São espertos para si mesmos, mas não para com Deus. Tem o espírito de Jacó, e se não se arrependerem e não tiverem um encontro real com Deus, nunca chegará a ser Israel. Aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Para esses, a teoria é uma, a prática é outra. O primeiro é o primeiro mesmo e o último é o último mesmo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29. Esta advertência final do Senhor vem após a promessa aos vencedores, em contraste com a sequência da igreja anteriores. O Espírito Santo fala a todas as igrejas de hoje, e isso significa que nenhum de nós está excluído de ouvi-lo, a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela revelação da tua palavra. Nos ajude a nos manter firmes, não só hoje, mas para sempre. Amém.